Olá, que a bênção e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Nós estamos vivendo a fé dos 150 salmos em 150 dias. E hoje nós iremos ler o Salmo de capítulo 2. Hoje, dia 4 de agosto, iremos ler o Salmo de capítulo 2. E eu acredito que Deus certamente ele irá abençoar a sua vida, porque é um propósito de oração. É um propósito que nós vamos orar as promessas de Deus, do livro de Salmos. E os Salmos é o homem falando com Deus. A Bíblia toda é Deus falando conosco. O Salmo é a expressão humana para com Deus, ou seja, a maneira que você pode se expressar diante do Senhor. E ele fala a palavra do Senhor no livro de Salmos, ela fala conosco, ela abençoa a nossa vida, ela derrama promessas sobre todos nós em nome de Jesus. E no decorrer desse propósito, nós vamos ler promessas de salvação, da vinda de Jesus, da restauração do Senhor, enfim, promessas que irão abençoar a sua vida. Não é uma promessa humana, é promessa divina. A promessa humana falha, a promessa humana cai por terra, a de Deus não, a de Deus ela se cumpre. E certamente nós seremos agraciados pelas bênçãos de Deus, pelas promessas do Senhor. E eu quero pedir a você, antes de nós começarmos aqui a ler alguns versículos, peço a você, compartilhe esse link com um amigo, com um colega, envie para os seus contatos do WhatsApp, poste no story do seu Instagram, para que mais pessoas possam ser abençoadas através desta palavra em nome de Jesus, que é a palavra de Deus. Então, abra aí comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 2, que diz o seguinte: o reinado do ungido de Deus. Aqui está falando de Cristo Jesus, do nosso Senhor. Veja bem, é um salmo de Davi, falando, declarando já a vinda do Senhor. O reinado do ungido de Deus. Esse ungido não era um rei humano, mas sim um rei divino, que é o reino de Jesus. Ele diz o seguinte, ó: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamo-nos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então você veja aqui que estava falando de Deus e do rei, do seu ungido. Evidente que o salmo era de Davi, na hora da sua citação, ele estava se referindo a um rei político. Mas como Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, Deus estava usando a inspiração que ele próprio Deus deu para Davi para transformar ou para apontar para o Rei dos Reis. Porque você veja que as nações, elas tentam se levantar contra o Senhor. Eles tentam falar que não, de uma maneira velada, como se não existisse um Deus, não é verdade? Ou como se tudo estivesse no controle humano e nada no controle de Deus. Então Deus ele diz o seguinte: ó, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram, é o que nós vemos acontecer no dia a dia, não é verdade? Contra o Senhor e contra o seu ungido, falando de Jesus, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aí diz assim, ó: ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Então quando você vê uma pessoa que falando ou dando a entender como se Deus não existisse, ou como se não fosse muito bem dessa maneira, tentando agir de uma maneira pejorativa em relação a Deus, Deus ele não fica preocupado, Deus ele não fica apavorado, porque ele é Deus, ninguém pega Deus de surpresa. Quando Deus vê uma situação dessa, olha a atitude do Senhor: ri-se aquele que habita no céu. Ou seja, o Senhor ri de todos aqueles que tentam zombar dele, é o Senhor quem zomba. Aí diz assim: o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Ou seja, Deus vai confundir todos aqueles que tentam se levantar contra o Senhor, todos aqueles que tentam agir contra o Senhor, porque o nosso Deus ele está no domínio de toda a situação. E eu quero que você compreenda o seguinte, que Deus ele está no domínio da sua vida. Eu quero que você compreenda o seguinte, que você e eu, nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor para que Ele possa trazer paz e bênção,
para que Ele possa mudar toda a nossa situação, porque Ele faz, Ele age, Ele transforma. Então, creia no poder do Senhor. Por mais que às vezes você esteja vendo a sua situação difícil, não esteja entendendo o que está acontecendo, saiba que o Senhor, Ele pode te trazer paz e vitória. Saiba que o Senhor, Ele pode mudar toda a sua sorte, toda a sua situação, em o nome do Senhor Jesus. Aí ele diz assim, ó, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus, Ele constituiu o seu rei. O rei é Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Senhor que sara, Ele é o Senhor que transforma, Ele é o Senhor que está aí com você agora para te abençoar. Ele é o Senhor que está aí com você agora para trazer a paz que você precisa, em nome de Jesus. Jesus disse, deixe-vos a minha paz eu vos dou, e não a dou como dá o mundo. E eu quero convidar você para nós orarmos e colocar a nossa situação, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família diante do Rei dos Reis, para que Ele abençoe, transforme e nos restaure, em nome de Jesus. Vamos orar então? Vai escrevendo o seu nome aí no chat. Nós estamos vivendo a fé dos 150 salmos em 150 dias. Todos os dias desse ano nós estaremos aqui orando a Deus. Será alguns minutos de meditação, de oração, para que Deus Ele possa proporcionar a paz que nós precisamos todos os dias. Estamos nos conectando com Deus. Todo dia nós precisamos estar conectados com o Senhor. E nada melhor para se conectar com Deus através da palavra dEle e da oração. Não é verdade? Então vamos orar? Senhor Deus, no nome de Jesus, visita todas estas pessoas que oram agora, Senhor. Coloca os teus anjos na vida dela. Traga a paz na família. Traga, Senhor, a bênção na saúde. Meu Deus, faça o que ninguém pode fazer. O Senhor é o Deus que faz maravilhas. O Senhor é o Deus que traz transformações. Então, meu Deus, que a mão poderosa do Senhor nos alcance. Que a paz do Senhor esteja sobre todos que oram agora. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu coloco a vida desta pessoa que ora comigo nas tuas mãos. Que as bênçãos do Salmo 2 nos alcance. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Às vezes vivemos dias de luta e contamos com a ajuda do Senhor. Assim, Senhor, eu coloco a vida de todos nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. A sua vida, ela é uma bênção, está abençoada no nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, esse link com os seus colegas, com os seus amigos. E se você não é inscrito no canal, já sabe, se inscreva e ative as notificações. Até mais, que Deus abençoe, em nome de Jesus.